1 Samuel, capítulo 26. Os zifeus foram a Saul, em Gibeá, dizendo: Davi está se escondendo no monte de Aquila, em frente de Gesimom. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, levando consigo 3.000 dos melhores homens de Israel, à procura de Davi no deserto de Zife. Saul acampou no monte de Aquila, em frente de Gesimom, perto do caminho. Porém Davi ficou no deserto e, quando percebeu que Saul vinha atrás dele, ao deserto, enviou espias e certificou-se de que Saul havia chegado. Então Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Davi viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército, dormiam. Saul estava deitado no acampamento, e os soldados, acampados ao redor dele. Então Davi dirigiu-se a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e perguntou: Quem descerá comigo a Saul, ao acampamento? Abisai respondeu: Eu irei contigo. Davi e Abisai foram de noite ao exército. Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança estava fincada na terra, à sua cabeceira, e Abner e os soldados estavam deitados ao redor dele. Então Abisai disse a Davi: Hoje Deus te entregou o teu inimigo em tuas mãos. Deixa-me agora encravá-lo na terra, com a lança, em um só golpe. Não o ferirei uma segunda vez. Mas Davi respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi disse mais: Assim como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e morrerá. Porém o Senhor me guarde de estender a mão contra o ungido do Senhor. Agora, pega a lança que está à sua cabeceira, e o jarro d'água, e vamos embora. Então, Davi pegou a lança e o jarro d'água da cabeceira de Saul, e eles se foram. Ninguém os viu, nem os ouviu, e ninguém acordou, porque todos estavam dormindo, pois o Senhor os fizera cair em profundo sono. Então Davi foi para o outro lado e se colocou no topo do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. E Davi gritou ao povo, e a Abner, filho de Ner: Não responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu, que gritas ao rei? Davi disse a Abner: Tu não és um homem? E quem em Israel é igual a ti? Por que não protegeste o rei, teu senhor? Alguém veio para matar o rei, teu senhor. O que fizeste não é bom. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, porque não destes proteção a vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e o jarro d'água que estava à sua cabeceira. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Não é esta tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: É minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que o meu senhor persegue tanto o seu servo? Que fiz eu? De que erro sou culpado? Ó rei, meu senhor, ouve agora as palavras de teu servo. Se é o Senhor quem te incita contra mim, receba ele uma oferta. Porém, se são os homens, malditos sejam diante do Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, não caia o meu sangue em terra fora da presença do Senhor, pois o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Eu procedi como um louco e cometi um grande erro. Davi então respondeu e disse: Aqui está a lança, ó rei. Manda um dos servos vir pegá-la. Porém o Senhor recompense a cada um conforme a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, mas eu não quis ferir o ungido do Senhor. E, assim como a tua vida foi preciosa aos meus olhos hoje, seja a minha vida preciosa aos olhos do Senhor, para que ele me livre de todo sofrimento. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois farás grandes coisas e também certamente prevalecerás. Então Davi seguiu seu caminho, e Saul voltou para casa. Capítulo 27. Porém Davi disse no seu coração: Algum dia ainda morrerei pela mão de Saul.
é melhor eu fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca essa esperança e pare de me perseguir por todo o território de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou para Aquis, filho de Maoque, rei de Gate, com 600 soldados que estavam com ele. Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os que o seguiam, cada um com sua família, e Davi com suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o Carmelita. Quando contaram que Davi havia fugido para Gate, Saul desistiu de persegui-lo. Davi disse a Aquis: se tenho o teu apoio, dá-me lugar numa das cidades do país, para que eu possa habitar ali. Pois, por que o teu servo habitaria contigo na cidade real? Então Aquis lhe deu naquele dia a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá, até o dia de hoje. Davi habitou na terra dos filisteus por 1 ano e 4 meses. Davi e os homens que o seguiam atacavam os Gesuritas, e os Gizitas, e os Amalequitas. Pois, desde tempos remotos, esses eram os habitantes da terra que vai na direção de Sur até a terra do Egito. Davi atacava aquela terra e não deixava vivo nem homem nem mulher, e, tomando ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas, voltava e vinha a Aquis. Quando Aquis perguntava: a quem atacaste hoje? Davi respondia: o Neguebe de Judá, ou o Neguebe dos Jeramelitas, ou o Neguebe dos Quineus. E Davi não deixava vivo nem homem nem mulher, e não os levava a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem, dizendo: assim fez Davi. Esse era o seu costume durante o tempo em que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: certamente ele se tornou odiado por seu povo Israel, portanto, será meu servo para sempre. Capítulo 28. Naqueles dias, os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, a fim de lutar contra Israel. E Aquis disse a Davi: tu e os que te seguem virão lutar comigo. Davi respondeu a Aquis: tu verás o que teu servo é capaz de fazer. E Aquis disse a Davi: por isso te colocarei para sempre como meu guarda pessoal. Samuel já havia morrido, e todo Israel havia chorado por ele, e sepultaram-no em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado os que consultavam os mortos e os adivinhos. Os filisteus ajuntaram-se e vieram acampar em Sunem. Saul ajuntou também todo Israel, e acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e apavorou-se. Saul consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurai uma mulher que consulte os mortos, para que eu vá consultá-la. E seus servos lhe disseram: há uma em Endor. Então Saul se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi com 2 homens. E chegaram de noite à casa da mulher. Saul lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. A mulher respondeu: tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os que consultam os mortos e os adivinhos. Então por que preparas uma armadilha contra mim, para me fazer morrer? Porém Saul jurou-lhe pelo Senhor, dizendo: assim como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher então perguntou: a quem queres que eu faça subir? Ele respondeu: faze-me subir Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Então o rei lhe disse: não temas, o que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um espírito que vem subindo do chão. Ele lhe perguntou: qual é a sua aparência? Ela disse: vem subindo um ancião coberto com uma capa. Saul percebeu que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Então Samuel disse a Saul: por que me perturbaste, fazendo-me subir? Saul respondeu: estou muito angustiado, pois os filisteus lutam contra mim, e Deus se afastou de mim e não me responde mais, nem por meio dos profetas nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me digas o que devo fazer. Então Samuel disse: por que me perguntas, se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo? O Senhor te fez como tinha dito por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou a Davi,
o teu próximo. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste ao Senhor e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque. E contigo o Senhor também entregará Israel na mão dos filisteus. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o acampamento de Israel na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido no chão, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e perdeu as forças, pois não havia comido nada o dia inteiro e a noite inteira. Então a mulher se aproximou de Saul e, vendo-o tão perturbado, disse-lhe: A tua serva te obedeceu, arrisquei a vida e atendi ao que pediste. Agora, ouve também tuas palavras da tua serva e permite que eu te sirva um pouco de comida. Come, para que tenhas forças quando fores pelo teu caminho. Porém ele não aceitou, dizendo: Não comerei. Mas seus servos e a mulher o convenceram, e ele a atendeu. E, levantando-se do chão, sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro de engorda e depressa o matou, e pegou também farinha, amassou-a e assou pães sem fermento. Então colocou tudo diante de Saul e de seus servos, e eles comeram. Depois disso, levantaram-se e partiram na mesma noite.